Olá, pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Com alegria que nós estamos iniciando novamente esse nosso seminário, né? O tema hoje, então, é sobre UFOs e a Rússia, antiga União Soviética, né? Bom, nós sabemos durante muito tempo que nós aqui no Ocidente, principalmente o Brasil e tal, nós recebemos muita influência cultural dos Estados Unidos da Europa. Mas nós não recebemos praticamente nenhuma influência cultural da União Soviética, da Cortina de Ferro. Tá? Hoje, atualmente, nós estamos recebendo muita influência da China. Né? Então a China está em todos os lugares, né? Até canal de televisão, até repórter da TV chinesa já comprou parte da TV Bandeirantes. Tá? Então, é isso aí. Bom, na época, né, do grande auge do fenômeno UFO, do fenômeno disco voador, né, a Rússia, a União Soviética, então a antiga União Soviética, ela era chamado, né, por todos nós, da Cortina de Ferro. Né? É como se existisse um bloqueio total, né, do que acontecia nos países da União Soviética e na Rússia. Nada era divulgado para o Ocidente, nada vinha. Tá? Toda a informação era controlada pelo Kremlin. Só existia um canal de televisão na Rússia, e um canal de rádio, e um jornal apenas. E esse era do Estado, controlado pelo governo. Tá? Não existia uma imprensa livre, então a divulgação do fenômeno UFO era praticamente proibida. Tá? É óbvio que o fenômeno UFO era um fenômeno planetário, como nós já discutimos, né? Todos os pontos do planeta foram influenciados por esse fenômeno. Tá? Os discos voadores apareciam em todos os lugares. Tá ok? Todos os voos espaciais americanos foram seguidos de perto por manifestações ufológicas, e é óbvio que na Rússia também vai acontecer a mesma coisa. Mas as informações, né, eram praticamente totalmente inexistentes. Tá ok? Então, na década de 50, 60, 70, essas informações eram totalmente proibidas de sair da União Soviética. Né? Com o fim, né, com a chamada grande abertura da União Soviética, que acontece a queda do Muro de Berlim, né? Você está entendendo? Com a chamada abertura provocada por Gorbachev, né, o presidente russo na época, então, o Mikhail Gorbachev, a Rússia, ou seja, a União Soviética quebrou, esfacelou, ela deixou de existir. Os países do leste europeu romperam este elo, né? Então já não eram mais as repúblicas socialistas soviéticas. Houve uma quebra nesse sistema e os países se tornaram independentes. Né? E muitos deles, né, fazendo revoluções anticomunistas, inclusive, implantando um regime mais, vamos dizer assim, democrático e tudo mais, no leste europeu. E a União Soviética, ela passou a sofrer muitas mudanças estruturais, inclusive, né, mudanças no mercado, na forma como conduzia o próprio mercado. A Rússia teve uma abertura muito grande, né? Chegou a levar os Jogos Olímpicos para a União Soviética, a Copa do Mundo para a União Soviética, né? Então todo mundo foi visitar, teve uma abertura bastante grande. Só que o regime ainda continua comunista. O regime é um regime de poder central, ditatorial. Você vê, Putin já está no poder há mais de 20, 10 anos, ninguém tira ele de lá. Né? E o Putin, é muito interessante que o presidente russo, ele era o ex-chefe da KGB. A KGB é a agência de inteligência soviética. Tá? É a CIA da União Soviética. Muito bem, então o fenômeno UFO, ele era, sem dúvida nenhuma, um fenômeno altamente proibido na União Soviética. Tá? Pelo mesmo motivo que os Estados Unidos, simplesmente nenhuma autoridade
veio a público para confirmar a existência real do fenômeno UFO, por uma questão de segurança nacional. Muito bem. Dito isso, a partir de 1980, a partir da década de 90 e o próprio terceiro milênio, houve uma grande abertura, né? E muitos casos, né, passaram a ser relatados, inclusive por ufólogos russos, né? Aquilo que a gente, né, achava que não existia, mas existiam muitas pessoas na Rússia, independente, como nós aqui no Brasil, né, que passavam a estudar o fenômeno UFO, né, independente das autoridades militares, autoridades científicas, autoridades políticas, né. Grupos independentes, pesquisadores independentes passaram a montar grupos de estudos e a relatar o fenômeno e a catalogar o fenômeno UFO. Ok? Com isso, grandes casos de grande importância vieram à tona na União Soviética. Coloca a primeira tela para mim. Né? Muito bem, nós temos um Nick Pope, acho que todos vocês conhecem de assistir o Alienígenas do Passado, né? Nick Pope foi um ex-secretário, né, de defesa da Grã-Bretanha, né? E ele é um apaixonado pelo fenômeno UFO e pelos mistérios, né? Nick Pope, em seu livro Céus Abertos, Mentes Fechadas, né? Ele afirma que desde 1961, tá, todos os astronautas russos, né, viram UFOs no espaço sideral. Isso a gente vai falar amanhã, né? Amanhã vamos discutir bem isso, sobre o programa espacial soviético e os UFOs. Né? Mas todos eles silenciaram por medo de serem afastados do projeto, né, russo de conquista do espaço, e também a sua reputação por pessoas insanas, serem tratadas como pessoas insanas, né? Quem relata UFO é louco, é maluco, né? Isso não existe, está vendo coisas. Né? Inclusive, muitos pilotos, mesmo aqui no Ocidente, de comerciais, né, quando relatavam, olha, presta atenção, quando eles relatavam o fenômeno UFO, a aparição de objetos, eles eram deixados de lado pela empresa. Eles passavam por tratamento psicológico, por testes psicológicos e uma série de restrições desses pilotos de comandarem voos comerciais. Então, por todo esse enchimento de saco, eles evitavam de fazer relatos de avistamentos de OVNIs nas suas viagens. Né? Né? Em 1961, caçadores russos, né, começam então os relatos, né, em 60 começam os relatos, né, já mais recente, os ufólogos russos começam então a relatar o que estava acontecendo. Vamos ver alguns relatos da União Soviética, vocês vão ver que são muito parecidos com o que acontecia aqui no Ocidente. E a Rússia vai ter umas coisas parecidas que a gente já vai discutir já também, que é muito importante, né? Bom, por exemplo, caçadores russos viram UFO sobre o lago Onega. Era ovoide, né, do tamanho de avião comercial, em altitude baixa, mas em grande velocidade. Ele chocou-se com o solo, olha que interessante, chocou-se com o solo, mas reergueu-se, sumiu de vista. Os caçadores acharam, né, uma gosma verde e gelada no solo. Mais tarde, exames laboratoriais revelaram a presença de alumínio, bário e cálcio. Havia partículas metálicas resistentes a altas temperaturas. Não eram radioativas. O major-general Anthony Kopenick, né, engenheiro do exército russo, investigou o material colhido e enviou para o Instituto Tecnológico de Leningrado. E em 20 de nove de 77, né, desde sentinelas até oficiais de alta patente, viram um grande UFO no céu, na fronteira da Rússia com a Finlândia. O UFO ficou no céu
a partir das 14 horas, por 4 horas seguidas. A base militar verificou que houve interferência na frequência de rádio e que os telefones da base não funcionavam. Em 25 de janeiro de 86, né, em Dawnegorsk, na Sibéria, às 19h55, moradores viram um UFO numa altitude de 600 metros, voando em paralelo ao solo. Ao chegar numa montanha, o UFO caiu, mas tentou reerguer-se algumas vezes e explodiu. Em 3 de 2 de 86, Valery Divnyuk, diretor da Comissão de Fenômenos Anômalos da Europa Oriental, chegou ao local do sinistro. O material que sobrou do UFO caído foi encaminhado ao laboratório e foi concluído que se tratava de uma sonda espacial não tripulada de origem extraterrestre, pelos elementos encontrados no material. Os pesquisadores, Petukov e Famskaya, que estiveram no local, mostraram alterações no sangue deles, redução de leucócitos e plaquetas. Isso significa radioatividade. Vladimir Vysotsky, doutor em química, declarou que, sem dúvida, esse é um produto de alta qualidade tecnológica e não é de origem natural ou terrestre. E assim vai. Os ufólogos começaram a criar muitas condições de acidentes ufológicos. Eles vão até derrubar um UFO. Você quer ver? Tem uma história, Olha, essa história vai falar de uma coisa que é falsa. Eu acho que essas coisas começam a ficar igual a dos Estados Unidos, aquelas histórias bem parecidas de UFOs caídos nos Estados Unidos, ETs capturados, para a União Soviética não ficar atrás dos americanos. Em 1986, foram vistas 2 esferas amarelas às 20h30. Aproximaram-se do local da queda, fizeram 4 círculos e desapareceram instantaneamente. Em 10 de 8 de 89, perto da cidade de Proclaivny, um UFO apareceu no céu. Olha agora o que vai acontecer. Militares da base militar próxima tentaram comunicar-se via rádio com um insólito UFO, sem sucesso. Foi então ordenado a um caça MiG-25 para interceptar o UFO, que foi abatido. Por terra, militares encontraram o UFO no solo, parcialmente intacto, media 7 metros de comprimento por 3 metros de altura. A equipe entrou no UFO e achou 3 ETs mortos e um vivo, mas ferido. Morreu logo após. Tinha a pele azul e esverdeada, olhos negros oblíquos, grandes, cabeça grande, corpo magro, 3 dedos nas mãos, altura de 1 metro a 1,20 m. Os corpos foram levados e preservados num líquido especial numa base militar secreta. A nave foi levada para estudos de engenharia reversa. Em 1990, tripulantes de um navio de guerra contra-torpedeiro russo viram um UFO sem janelas de 10 metros de comprimento, emergiu e afastou-se devagar, emitindo luzes iridentes. Então, se você for analisar, todas as aparições ufológicas na Rússia, ela é muito maluca, ela é muito engraçada, ela é idêntica ao que aconteceu no Ocidente. E vai ser idêntica também às mentiras soviéticas sobre essa questão de derrubar o UFO, MiGs, aviões militares derrubarem o UFO, encontrarem os discos voadores caídos, corpos dos ETs mortos, como se os ETs viessem aqui e fossem um bando de burro, uma tecnologia primitiva a ponto de esses MiG-25, que são uma merda, derrubarem esses naves de bilhões de anos de evolução na nossa frente. Dá para você acreditar? É claro que não, Você vai enganar as velhinhas, mas não nós, cientistas.